A graça e a paz de Jesus a todos. Bom estarmos reunidos para celebrar o nome do Senhor e também meditar em sua palavra. Como você sabe, nós estamos pregando uma série aqui, chamada Lições da Igreja Primitiva para os Nossos Dias. Essa é a quinta mensagem dessa série de 12, que são baseadas entre os capítulos 1 a 11 de Atos dos Apóstolos. Entendo que estudar Atos é fundamental para a vida da igreja, porque a igreja primitiva deve ser o nosso modelo de igreja. Com ela nós aprendemos muitas lições preciosas para sermos uma igreja relevante e que vai cumprir a missão para a qual nós fomos chamados nesse tempo que nós temos vivido. Nessa mensagem eu gostaria de convidar você a pensar comigo sobre o tema Igreja Verdadeira e Crentes Mentirosos. Será que é possível que uma igreja verdadeira tenha dentro do seu contexto crentes mentirosos? Esse texto vai nos ensinar algo sobre isso. Essa é uma mensagem muito difícil, de um tema bastante pesado, muito denso. Quero que você reflita sobre ela, a seriedade, a importância que ela tem para o nosso crescimento espiritual. O texto que eu vou ler para essa mensagem é Atos 5, de 1 a 11. Me acompanhe nessa leitura. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Será que você consegue aqui, junto comigo, imaginar esse casal tramando algo? Então eles se assentam à mesa, olham para a quantidade de moedas que estão espalhadas, eles contam e recontam o valor várias vezes e pensam em todas as coisas que eles poderiam comprar com aquele dinheiro, todos os lugares que eles poderiam passear, que poderiam viajar com aquele dinheiro, sem se preocupar em fazer economias. Então trata-se do valor da venda de um imóvel, que poderia render para eles uma ótima aplicação financeira, mas eles preferem doar esse dinheiro para a igreja. Porque, afinal de contas, tem muita gente necessitada na igreja e muitas coisas que a igreja poderia fazer se eles ajudassem com o seu dinheiro. Bom, até aqui eles estão apenas no campo da intenção. Não vejo nenhum problema. Mas o problema começa exatamente nesse ponto. O problema é a motivação. Eles querem doar, mas não porque eles estão de fato com um coração ardendo de paixão pela causa de Cristo. O ardor dos seus corações tem uma outra origem. Está relacionado ao status, às glórias humanas e à inveja de um tal de Barnabé, que pegou todo o valor de um terreno que ele tinha e ele vendeu e depositou todo esse dinheiro aos pés dos apóstolos. E aí, quando eles viram o Barnabé fazer isso, no culto do domingo anterior, eles ficaram encantados, com os aplausos da igreja, as lágrimas derramadas pelos irmãos, os abraços fraternos, diante daquela generosidade tamanha de Barnabé, que vendeu uma propriedade que ele podia usar o dinheiro para o que ele quisesse, mas ele prefere pegar esse dinheiro e doar na igreja. E aí foi automático que eles olhassem um para o outro e se lembrassem do dinheiro que eles receberam da venda de um terreno nos últimos dias.
Então eles decidem doar para a igreja o dinheiro que está sobre a mesa. E aí eles recontam mais uma vez e começam novamente a pensar. E aí eles tramam. A gente doa parte do dinheiro e dizemos que doamos tudo. Talvez tenham dito um ao outro para tentar justificar a sua atitude. Independentemente do valor doado, o que importa é que alguém vai ser beneficiado. O importante é que pessoas sejam ajudadas, que aquele projeto que está parado lá na igreja há bastante tempo por falta de recursos, poderá ser concluído. Então eles não veem a hora de chegar ao próximo domingo, porque já estão sonhando com os aplausos da igreja, com os abraços, com a admiração dos irmãos e, é claro, o lugar de destaque que Pedro e os demais apóstolos vão dar para eles no palco, impondo as mãos sobre eles e orando por causa da sua generosidade. E aí foi assim. Chegou o domingo seguinte. Ananias se coloca em pé e aí ele divulga a todos que ele vendeu um imóvel por tanto, quando na verdade ele tinha vendido por mais, e se aproxima dos apóstolos e entrega o dinheiro. Só que Pedro não segura o saco de moedas na mão. Ele o estende para Pedro, mas Pedro, pelo que vemos no texto, não pegou em suas mãos. Ananias então coloca o valor aos pés dos apóstolos. E aí, de acordo com os escritos de Lucas em Atos dos Apóstolos, aquela reunião demorou apenas o tempo suficiente para Pedro fazer 4 perguntas. Observe bem. Primeira pergunta. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? A palavra guardar no texto aqui significa apropriar-se indevidamente. Então, os apóstolos perceberam ali, identificaram o esquema daquele casal. Fraude financeira. Aí vem a segunda pergunta. Está no versículo 4. Ela não lhe pertencia? Ninguém tinha obrigado o casal Ananias e Safira que vendessem a sua propriedade. Ninguém forçou eles a fazer isso. Não era como as igrejas de hoje em dia, que de forma fraudulenta e mentirosa, literalmente tomam o dinheiro das pessoas, prometendo uma falsa prosperidade na terra e um lugar garantido no céu. Você já deve ter visto situações como essas. Pessoas que são enganadas, cometem o grande erro de contarem na igreja a bênção que receberam uma indenização, que venderam uma propriedade, que agora estão com o dinheiro guardado no banco. Que erro eles cometem? Porque muitos líderes religiosos, diante dessa declaração, crescem os seus olhos, literalmente, diante daquele dinheiro. E eles literalmente tomam esse dinheiro dos fiéis, prometendo falsas bênçãos. Mas aí vem a terceira pergunta do texto, no versículo 4. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Isso significa que, a qualquer momento, o casal poderia ter mudado a opinião e alterado a sua contribuição. Ninguém disse que eles deveriam dar tudo. Então, o pecado não estava no fato deles guardarem aqui uma parte do rendimento da venda do terreno, mas na simulação de dizer que haviam entregado todo o dinheiro como produto daquela venda. Então, eles queriam dar a impressão de sacrifício, sem fazer sacrifício. Pois bem, aí então vem a quarta pergunta, que está no verso 4 também. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Então, aqui não se tratava de um deslize casual, mas de uma trapaça premeditada. Ananias teve a clara intenção de enganar a igreja. Ele só não imaginou que jamais conseguiria enganar ao próprio Deus. Bem, aí o que acontece em seguida é impressionante. Deus revela para Pedro, e Pedro então dá uma resposta, na forma de um veredito. No versículo 4 ainda ele diz: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E o que acontece depois? No versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu.
grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Mas acontece que cerca de 3 horas mais tarde, chega Safira com o objetivo de gloriar-se da atitude bonita do seu marido. Mas Pedro dá uma chance a Safira. E essa é uma parte muito interessante do texto. Ele dá a ela a oportunidade de redimir-se da falha. E aí no versículo 8, Pedro pergunta: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Então essa era a chance de redenção. A oportunidade para o arrependimento e para a reparação do erro. E qual é a resposta? No versículo 8 ela diz assim: sim, foi esse mesmo. Aí Pedro diz, no verso 9: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E aí a história termina assim. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Muito bem. O fato ocorrido aqui no texto base dessa nossa meditação é com certeza um dos mais sérios e mais intrigantes de toda a história da igreja primitiva em Atos. Até ali, tudo tinha sido glorioso na vida daquela igreja. Mas o fato é que Satanás estava furioso. E ele começou a desenvolver as suas estratégias de ataque contra aquela igreja tão poderosa. E o texto nos ensina que, como se não bastassem os problemas dos ataques externos, com os quais a igreja já tem que lutar, ainda existem aqueles que acontecem na vida da própria igreja, no contexto da própria igreja. E a história de Ananias e Safira é uma lição para todos nós nos dias de hoje, de como Satanás tenta por todos os meios destruir a fé dos cristãos, semear o joio no meio do trigo, e como é possível a igreja sobreviver em meio a crises tão terríveis como essas. Quero pensar primeiramente com você um pouco sobre o que eu chamo aqui de Atos do Espírito Santo. Como muitos estudiosos da Bíblia já disseram, o livro de Atos dos Apóstolos poderia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo, uma vez que ele é o protagonista dessa história. É o Espírito Santo quem é a personagem principal dessa história. E a atuação do Espírito de Deus já tinha sido explicada diversas vezes por Jesus. E numa dessas explicações muito interessantes, Jesus, que disse que enviaria o Consolador, ele disse que o objetivo desse Consolador seria o de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa seria a missão do Espírito Santo. E esse episódio ocorrido aqui com Ananias e Safira é uma demonstração clara e teológica de que o Espírito Santo é o próprio Deus. E de que ele não é uma força ou uma energia, como alguns acreditam, como alguns acham, mas sim ele é uma pessoa que sente, que age e que interage. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na vida da igreja. Ele atuava na igreja primitiva de forma marcante e sobrenatural. Mas acredite, ele ainda atua na igreja nos nossos dias, assim como continuará atuando até o final dos tempos. É por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, como preguei na mensagem anterior. Portanto, agora eu gostaria de falar com você sobre aquilo que eu chamo aqui de as crises produzidas pelo pecado. Porque é exatamente isso que o texto nos mostra. Porque se nós olharmos o texto imediatamente anterior a esse, nós vamos observar ali que ele traz um relato histórico de que a igreja crescia cada vez mais e que existia um desejo de fato transbordante de compartilhar e que os cristãos faziam isso tudo com alegria e com singeleza de coração. Você se lembra disso?
As pessoas vendiam, né, segundo Atos capítulo 4, do 32 ao 35, as pessoas vendiam o que possuíam e elas traziam o valor da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez destinavam aquelas doações para as pessoas que mais careciam de ajuda. E aí no meio desses irmãos, então, surge um homem chamado José, da tribo de Levi, natural de Chipre, que recebeu dos apóstolos carinhosamente o apelido de Barnabé, que significa ajudador ou consolador. E a história conta, né, no capítulo 4, entre 36 e 37, de que ele tinha um campo, ele viu a necessidade dos seus irmãos, vendeu aquele campo e doou todo o produto da venda para a ajuda aos cristãos necessitados. E certamente esse ato de Barnabé deve ter motivado muitos cristãos que fizessem a mesma coisa. Talvez outros irmãos foram tocados pela atitude de Barnabé. E certamente isso também fez brotar no coração de Ananias e de Safira o desejo pecaminoso de reconhecimento. Na verdade, todos nós queremos promoção. Nós não aceitamos ser esquecidos. Nós não admitimos ser apenas mais um na multidão. Nós queremos ser lembrados, honrados, queremos ser admirados. A verdade é que o desejo de poder, de proeminência, persegue o homem desde que o mundo é mundo. Foi assim com Lúcifer, foi assim com Adão, e infelizmente é assim conosco hoje também. É nesse momento que surge então a primeira crise que se tem notícia no contexto da igreja primitiva, que é originada na semente pecaminosa que brotou no coração de Ananias e de Safira. E aí, duas coisas saltam aos meus olhos aqui, quando eu leio essa história, e são essas duas coisas que eu desejo aqui compartilhar com você. A primeira coisa que eu vejo aqui é o que eu chamo de generosidade fingida. E a gente poderia chamar aqui também isso de hipocrisia. Então, enquanto nós olhamos para essa história, uma pergunta paira sobre as nossas cabeças. Eu sei que você sabe qual é essa pergunta. A questão é que nós evitamos fazer essa pergunta porque nós tememos pela resposta dela. E a pergunta é: isso era realmente necessário? Esse casal tinha mesmo que morrer? Não teria sido uma punição muito severa da parte de Deus, usando a instrumentalidade de Pedro? Não há dúvidas de que eles mereciam uma punição, é claro. Diante do que fizeram, como cristãos, como membros de uma igreja, eles deveriam receber uma disciplina, não há dúvida disso. Mas uma sentença de morte? Será que o que eles fizeram era tão ruim assim, a ponto de ter que morrer por isso? Vamos pensar por um instante a respeito disso. Eles usaram a igreja para a autopromoção. Eles abusaram da confiança, do amor e da boa fé dos irmãos para obter um lucro pessoal. Deus tem uma palavra para esse tipo de comportamento. Você sabe qual é a palavra? É a palavra hipocrisia. Jesus já havia condenado de forma muito forte a hipocrisia no seu tempo, nos embates que ele tinha com os religiosos da sua época. Na verdade, esses homens, esses religiosos, eles tinham mestrado e pós-doutorado em hipocrisia. E aí, em várias passagens, Jesus literalmente escorraça com eles. Eu quero mostrar para você aqui agora uma série de textos bíblicos. Quero que você me acompanhe nessa reflexão. Uma série de textos bíblicos para vermos como Jesus tratava a hipocrisia dos religiosos. Talvez você ache que às vezes nós somos um pouco duros demais em algumas ações nas nossas igrejas. Mas eu quero convidar você a refletir como Jesus respondia à hipocrisia dos religiosos. Acompanhe comigo através de alguns textos. Vamos começar aqui por Mateus 23. Observe como Jesus fala. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus
se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Você acha pouco? Continue, mesmo capítulo 23 de Mateus, uma outra fala de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, eu acho essa parte do texto terrível, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Você está achando isso pouco? Veja o que Jesus continua aqui dizendo em Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Você está vendo? Você está vendo isso? Jesus não falava de maneira enérgica com as pessoas. Todos gostavam de se sentar para ouvir a Jesus. Mas quando se tratava dos religiosos, o tom de voz de Jesus mudava. Ele é como se Jesus acendesse os holofotes, colocasse luzes bem fortes mesmo em cima desses homens e expunha tudo aquilo que eles tentavam esconder. Lá em Mateus 6,5, Jesus ainda diz assim: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Você sabe, essa é a definição prática de hipocrisia: ser visto pelos outros. Eu quero visualizações. É como quando você posta algo na internet, nas suas redes sociais, e você não espera sequer 1 minuto e começa a acompanhar quantas pessoas curtiram a sua postagem. Você está muito interessado nas visualizações. A palavra grega para hipocrisia significa ator. Você sabia disso? Os atores naquela época usavam máscaras, um falso rosto, então. Olhando através do caso de Ananias e Safira, essa hipocrisia é a tentativa deliberada de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que na realidade somos.
Então entro imponente pelo templo e acredito que sou mais santo do que os outros. Quando compartilhamos as nossas sobras, quando nós doamos algo que não mais nos serve, quando nós damos um dízimo de 2%, 5%, 7%, quando os apelos missionários não mexem mais com o nosso coração, e aí não chegam mais ao nosso bolso, estamos agindo com uma generosidade fingida. Eu gosto de verdade da atitude de pessoas que doam ou que se doam e pedem para que não sejam reveladas. Não querem aparecer. Se houver algum tipo de glória, que essa glória seja dada a Jesus. Nós precisamos vigiar o nosso coração, sim. A pergunta é: qual tem sido a sua motivação ao doar? Sente que você quer glórias para si mesmo? Ou você quer realmente abençoar vidas? Mesmo que ninguém saiba que foi você que fez isso. Então a hipocrisia faz as pessoas se afastarem de Deus. Observe quando as pessoas que têm fome e sede de Deus se veem em uma igreja cheia de aspirantes a celebridades. Você já percebeu isso? O que acontece? Quando as pessoas entram numa igreja para ver Deus e não conseguem ver a Deus por causa da igreja, não pensem nem por um segundo que Deus não reaja. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus deixou bem claro o que ele pensa a esse respeito. Lá ele diz assim: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Esse versículo não é de fato forte? Enfim, a hipocrisia faz as pessoas se voltarem contra Deus. Ela faz com que as pessoas que estão lá para experimentar a presença de Deus sejam enganadas através de uma mentira ou de uma mentirosa capa de santidade que está sobre algumas pessoas. É por isso que Deus mantém o nível de tolerância zero contra a hipocrisia. Muito bem, mas o texto que nós meditamos aqui, eu disse que ele trazia duas coisas ao meu pensamento. Duas imagens desse texto saltam aos meus olhos. A segunda imagem, portanto, é o que eu chamo aqui de a mentira contra o Espírito Santo. E a gente pode chamar isso de falsidade. Então, ao apontar aqui o pecado de Ananias, o apóstolo Pedro diz o seguinte: Ananias, no versículo 3, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Então, a outra face do pecado de Ananias e Safira foi a mentira. Mas observe aqui que o pecado não foi apenas mentir ao Espírito Santo. Não apenas isso, mas também tentar falsificar o Espírito Santo, procurando fazer com que ele participasse da sua farsa. Você entende isso? Você entende a dimensão dessas palavras? Então, não é apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar colocar o Espírito Santo nesse jogo. Me permitam dizer uma palavra extremamente pesada aqui. É como Ananias e Safira formaram a quadrilha e convidaram o Espírito Santo para fazer parte da sua quadrilha. Ananias não teria cometido nenhum pecado se não vendesse a sua propriedade. Ninguém é obrigado a vender as coisas para dar. Ou se eles tivessem vendido e não dessem nada. Ou se só a metade. Ou se qualquer outro valor, maior ou menor. O seu pecado foi dar parte, dizendo que estava dando tudo. O seu pecado foi mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. John Stott diz que o problema de Ananias e Safira, sabe qual foi?
falta de integridade. Meu Deus, como essa questão da integridade tem assolado a vida de tantas pessoas, tem feito tantos de nós sofrermos e tem faltado isso dentro de nossas igrejas. Muito bem. Eu quero concluir aqui essa mensagem trazendo algumas reflexões para nosso pensamento. Como eu disse ao início, essa não é uma mensagem fácil. Não é um tema fácil de ser tratado. É extremamente sério. Mexe com as nossas emoções e mexe diretamente com a nossa sincera relação com Deus, ou não. A morte de Ananias e da sua esposa Safira, 3 horas depois de cometer os mesmos pecados que o seu marido, foi algo de fato aterrorizador. Porém, por mais difícil que possa parecer, foi algo muito, muito importante para o triunfo e o crescimento da igreja primitiva. Deus feriu de morte aquele casal para que se manifestasse a aversão do Senhor a todo engano e a toda hipocrisia contra aquelas pessoas que querem trilhar pelos caminhos do reino de Deus em busca de benefício próprio. Meu Deus, quando eu penso nisso e olho para a realidade dos nossos dias, isso me faz tremer o coração. Um dos pecados mais abomináveis na igreja é enganar o povo de Deus no tocante ao nosso relacionamento com Cristo e à obra de Cristo. Então, entregar-se a esse tipo de hipocrisia significa usar o sangue derramado de Cristo para exaltar e glorificar o meu eu diante dos outros. Que pecado terrível é esse? Esse pecado, então, merece uma punição de fato severa e um grande juízo. Se não tivesse acontecido uma consequência drástica, pecados mais graves certamente teriam começado a ocorrer no meio do povo de Deus. Então, como em Atos, a igreja é sempre triunfante. E a punição ao pecado de Ananias e de Safira levou os cristãos a um aumento da humildade, da reverência e do temor para com Deus. Ver aquilo acontecendo moveu o coração da igreja. Eles perceberam, para falar de uma maneira muito simples, que aquilo era algo muito sério. Ninguém estava ali para brincadeira. A igreja não é uma brincadeira. É um projeto sério que nasceu no coração de Deus e que foi desenvolvido pelo ministério de Jesus na terra. O versículo 11 prova isso. Diz o seguinte: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, 2 lições ficam muito claras para a nossa vida nesse texto. Primeiro, é preciso sinceridade nas nossas ações. E segundo, a igreja jamais pode fazer aliança com o pecado. Mas ainda existe uma questão que nos intriga aqui. Por que as pessoas não morrem hoje? Por mentir ao Espírito Santo. Você já fez essa pergunta a você mesmo? Você não acha que coisas semelhantes às que fizeram Ananias e Safira acontecem também nos dias de hoje? E a pergunta é: por que pessoas não morrem hoje por mentirem ao Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta ao meditar nesse texto? Eu acredito que existam pelo menos 2 respostas para isso. A primeira, acredito que seja porque a igreja estava nascendo e ela vivia um momento ímpar na sua história. Aliás, é nesse episódio da Bíblia que a palavra igreja aparece pela primeira vez no livro de Atos. Você sabia disso? Portanto, eu creio que muito do que se vê em Atos dos Apóstolos foi necessário para aqueles dias, a fim de que a igreja fosse firmada e fosse fortalecida naquela situação específica. Lembram-se que Jesus prometeu edificar a sua igreja
e garantiu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Na morte de Ananias e Safira há, sem dúvida, um ato do julgamento de Deus sobre a sua igreja. A segunda coisa que eu acredito é que nós não devemos achar que por não recebermos o castigo no momento que pecamos, estaremos livres da culpa. Deus agirá no momento certo. Deus está trabalhando. E 2 textos nos ensinam sobre isso de uma forma muito enfática e muito severa. Você quer ver só? O primeiro deles é Hebreus 4:13. Lá diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Agora você quer ver um texto mais forte ainda do que esse? Se é que eu posso dizer isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e observe, e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Em resumo, como podemos levar a hipocrisia e a falsidade com a mesma seriedade quanto Deus leva? Como podemos fazer isso? Eu acho que 3 conselhos finais são muito importantes aqui, para que possamos viver e ser cristãos, e sermos igreja da maneira como Deus quer. A primeira coisa é: não espere crédito pelas boas ações que você fizer. Nenhum. Porque se ninguém reparar o que você fez, você não vai ficar desapontado. E se alguém reparar, você terá a oportunidade de dar toda a glória para Deus. O teste para isso é bem simples. Basta que você se pergunte antes de fazer algo de bom: se ninguém souber do que eu fiz, será que ainda assim eu faria? Antes de você abençoar alguém, antes de você fazer uma doação para algo, faça essa pergunta a você mesmo: se ninguém souber do bem que eu fiz, será que mesmo assim eu o faria? Se não, você está fazendo para ser visto pelas pessoas. Então esta é a primeira coisa que você precisa pensar. A outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui é: não tente ser mais do que você é. Não tente ser mais do que você é. Não haja através de uma falsa espiritualidade. Como bem ensinou o apóstolo Paulo, não tenha de si mesmo, como ele diz lá num texto, um conceito mais elevado do que deve. Isso lá em Romanos 12:3. Ele diz: mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Você entendeu? Então, quando for à igreja, não chegue querendo ser visto pelos outros. Não pregue, não cante, não ore, não levante as mãos, não dê uma aula, não converse com as pessoas em busca de elogios. Enfim, não tente ser quem você não é. Como Jesus disse, concentre-se no interior, que o exterior será consequentemente transformado. E finalmente, e não menos importante, sonde as suas motivações. Sonde as suas motivações. E quando novamente o nosso desejo por aparecer começar a aparecer, que então nós venhamos a fazer nossas as palavras ditas
por Davi em um de seus salmos, no Salmo 139, nos versículos 23 e 24. E tenho certeza que Deus nos abençoará. As palavras são: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe a sua vida, que você aprenda essas lições. Eu sei que este é um texto duro, difícil, mas é um texto sério. E a igreja saiu vencedora quando ela entendeu o compromisso, a seriedade do compromisso que era necessário ter com o Senhor. Portanto, faça disso algo muito importante na sua vida. Que Deus te abençoe, que Ele continue a falar em seu coração, que você aprenda essas lições e viva uma verdadeira fé no Senhor. E que tudo que você fizer, absolutamente tudo, não seja para ser visto pelos homens, mas para a glória e o louvor do Senhor. Que Deus abençoe a todos.